Um milionário frio e autoritário demite a babá injustamente. Até que, instantes depois, suas gêmeas, que nunca haviam pronunciado uma única palavra, gritam o nome dela pela primeira vez. O que acontece depois desse grito inesperado vira seu mundo de cabeça para baixo e revela verdades que ele jamais imaginou enfrentar. A chuva batia nas janelas de um prédio comercial em São Paulo e Marcelo Andrade estava sentado atrás de sua mesa de mogno, olhando para a tela do laptop. Números piscavam diante de seus olhos, mas seus pensamentos giravam em torno de algo completamente diferente dos relatórios trimestrais. Em algumas horas, ele voltaria para sua casa em Campos do Jordão, onde Isadora e Lívia o esperavam, suas filhas gêmeas de 5 anos, que não falavam uma palavra há 2 anos. O contrato estava quase pronto em sua mesa. Outra empresa de tecnologia queria comprar um de seus projetos, uma transação que valia milhões de reais. Devia deixá-lo feliz, mas Marcelo sentia apenas um vazio. O sucesso havia perdido o sabor desde o dia em que seu mundo desabou. O telefone tocou. No visor apareceu seu Jorge. Marcelo atendeu imediatamente. Senhor Marcelo, a voz dos anjos. Velho mordomo soava calma, mas Marcelo sentia uma tensão nela. A senhorita Jussara teve outro incidente com as meninas. Marcelo cerrou o punho. Já era a 3ª babá em 5 meses. Jussara era uma cuidadora experiente, com as melhores referências, mas nem ela conseguia lidar com o silêncio que preenchia a casa desde a morte de Catarina. O que aconteceu? Perguntou, embora não tivesse certeza se queria saber a resposta. Ela tentou forçar as meninas a falar. Gritou com elas, dizendo que estavam fingindo. A senhorita Lívia se escondeu debaixo da cama e chorou por uma hora. Marcelo sentiu o estômago embrulhar. Fechou os olhos e viu Catarina. Seu sorriso caloroso, o jeito como ela conseguia acalmar as gêmeas com um único gesto. Ela nunca levantava a voz, nunca forçava. Demita-a, disse ele baixinho. Já fiz isso, senhor Marcelo. Mas... Seu Jorge hesitou. Marcelo conhecia aquele homem desde a infância. Jorge Valadares servira a família Andrade por 40 anos, primeiro ao pai de Marcelo, agora a ele. Era a única pessoa que podia se dar ao luxo de ser sincera. As meninas precisam de alguém especial, não de uma babá comum. Alguém que entenda o silêncio delas. Marcelo desligou o telefone e saiu para a varanda. São Paulo se estendia diante dele, coberta pela névoa da chuva de outono. Em algum lugar ali, entre aquelas ruas, vivia uma mulher que poderia mudar a vida de suas filhas. Mas ele estava pronto para a mudança? Naquele momento, a 200 quilômetros dali, em um apartamento modesto na Vila Madalena, em São Paulo, Beatriz Flores terminava de escrever o relatório de sua última sessão de terapia. A especialista em terapia da fala de 27 anos pousou a caneta e olhou pela janela para o pátio chuvoso. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Beatriz Flores, boa noite. Bom dia. Ligo a respeito de um trabalho. Meu nome é Jorge Valadares. Represento o senhor Marcelo Andrade. Procuramos alguém para cuidar das filhas dele. Beatriz conhecia o nome. Marcelo Andrade, um dos empresários mais ricos do Brasil, dono da empresa de tecnologia Andrade Tech. A imprensa de negócios falava dele como um visionário genial, mas implacável. Não sou babá, respondeu ela com cautela. Sou fonoaudióloga. É exatamente por isso que estou ligando. As meninas não falam. Há 2 anos, Beatriz sentiu o coração acelerar. O mutismo era sua especialidade, mas também fazia parte de seu próprio passado. Ela sabia o que o silêncio significava. Quantos anos elas têm? 5. São gêmeas. Isadora e Lívia. E a causa do mutismo? Um longo silêncio do outro lado da linha. A mãe delas faleceu em um acidente de carro. Foi há 2 anos. Beatriz fechou os olhos. Trauma. A pior forma de mutismo, a mais difícil de tratar,
mas não impossível. Ela já havia visto casos assim. Ela mesma havia sido um caso assim. Onde elas moram? Campos do Jordão. Uma casa nos arredores da cidade. A senhora poderia vir para uma entrevista? Beatriz olhou para seu reflexo no espelho em frente à mesa. Cabelos escuros na altura dos ombros, olhos claros, traços delicados. Ela não parecia alguém que pudesse lidar com um rico e suas filhas feridas, mas era assim que pareciam as crianças que, com a sua ajuda, recuperaram a voz. Amanhã às 11, disse ela finalmente. Quando desligou o telefone, o quarto pareceu subitamente muito silencioso. Apenas a chuva batia na janela, como se marcasse o ritmo das mudanças que estavam por vir. A estrada para Campos do Jordão serpenteava entre as florestas de outono, e Beatriz sentia uma tensão crescente a cada quilômetro. Seu velho Honda teve problemas para ligar naquela manhã, como se tentasse impedi-la daquela visita. Mas Beatriz era teimosa, uma característica que a ajudou a sobreviver ao orfanato e a conquistar seu diploma na área que se tornou sua paixão. Quando viu o portão com as letras forjadas A, ela soube que havia encontrado o lugar certo. A casa, no entanto, era maior do que ela esperava. Uma vila de 3 andares em estilo serrano, cercada por uma cerca alta e antigos pinheiros. Tudo estava perfeitamente cuidado, esterilizado, mas frio. Seu Jorge Valadares abriu a porta antes que ela pudesse tocar a campainha. O homem, na casa dos 60, com cabelos grisalhos e olhos calmos, parecia alguém que já tinha visto muito. Senhorita Beatriz, certo? Cumprimentou-a com um sorriso gentil. O senhor Marcelo a espera no escritório. Mas primeiro, talvez a senhora queira ver as meninas? Ele a guiou por corredores altos, decorados com quadros e antiguidades. A casa era linda, mas Beatriz sentiu uma preocupante sensação de vazio. Faltavam nela os vestígios da vida infantil. Nenhum brinquedo nos corredores, nenhum desenho colorido nas paredes. Aqui, seu Jorge parou em frente a uma porta com a placa Isadora e Lívia. Bateu suavemente e abriu. O quarto era grande e claro, com janelas altas que davam para o jardim. 2 camas idênticas, 2 criados mudos, 2 mesas, tudo duplicado, tudo perfeitamente simétrico. E junto à janela, em um grande e aconchegante tapete, estavam sentadas 2 meninas. Beatriz prendeu a respiração. As gêmeas eram lindas, cabelos longos e claros, grandes olhos azuis, traços delicados. Pareciam cópias em miniatura de alguém que Beatriz não conhecia, mas instintivamente sabia que era a mãe. Isadora, a da esquerda, empilhava blocos em um padrão estranho, enquanto Lívia alimentava um ursinho de pelúcia com uma mamadeira de plástico. Meninas, disse seu Jorge baixinho. Esta é a senhorita Beatriz. Ela veio conhecê-las. Ambas as meninas levantaram os olhos. Seus olhos eram lindos, mas vazios. Não curiosidade, não medo, não alegria. Apenas a paz vazia de crianças que aprenderam a viver em silêncio. Beatriz se ajoelhou a alguns metros delas. Não se aproximou demais, não tentou imediatamente fazer contato. Ela sabia que a confiança precisava ser construída lentamente. Oi, disse ela baixinho. Meu nome é Beatriz. É um nome bem comprido, né? Às vezes as pessoas me chamam só de Bia. Nenhuma reação. Mas Beatriz notou que Lívia parou de alimentar o ursinho e agora a observava de soslaio. Vejo que você gosta do ursinho, disse a Lívia. Qual o nome dele? Silêncio. Mas a menina abraçou o bichinho de pelúcia com mais força. E você está montando algo muito complicado, disse a Isadora. É um castelo? Isadora olhou para seus blocos, depois para Beatriz. Por uma fração de segundo, pareceu que ela queria dizer algo. Mas o momento passou. Seu Jorge acenou com a cabeça em direção à porta. Beatriz se levantou lentamente. Tenho que conversar com o pai de vocês agora, disse às meninas.
mas talvez eu volte mais tarde e possamos montar blocos juntas. Quando saíam do quarto, Beatriz notou algo estranho. Na parede havia uma foto, uma mulher de cabelos claros tocando piano. Mas o piano na foto era diferente do que ela vira na sala de estar lá embaixo. E a mulher não estava mais lá. O escritório de Marcelo Andrade ficava no térreo, grandes poltronas de couro, estantes cheias de livros, uma mesa maciça. E atrás da mesa, o homem que imediatamente chamou sua atenção. Marcelo Andrade tinha cerca de 40 anos. Cabelos escuros com fios grisalhos prematuros, traços faciais marcados e olhos que tinham visto demais. Quando ele levantou o olhar dos documentos, Beatriz sentiu o impacto de seu olhar. Inteligente, inquisitivo, mas também cauteloso. Senhorita Flores, ele se levantou e estendeu a mão. Obrigado por ter vindo. Seu aperto foi curto e firme. Quando se sentaram, Beatriz notou que ele se mantinha rígido, como se cada gesto fosse cuidadosamente pensado. Seu Jorge me falou de suas qualificações. Começou ele, sem rodeios. A senhora é especialista em fonoaudiologia? É verdade. Mas trabalhar com crianças após um trauma exige mais do que apenas fonoaudiologia. É uma questão de confiança, segurança, construção de laços. Laços? Um tom de aviso surgiu em sua voz. Laços terapêuticos, explicou rapidamente. A criança precisa se sentir segura para começar a se abrir. Marcelo ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para a janela que dava para o jardim. Senhorita Flores, disse ele finalmente, minhas filhas passaram por algo terrível. A mãe delas morreu em um acidente de carro quando tinham 3 anos. Desde então, não disseram uma palavra. Entendo. Mutismo pós-traumático é... Não preciso de diagnóstico, ele a interrompeu bruscamente. Preciso de alguém que as faça serem crianças normais. Beatriz sentiu algo apertar sua garganta. Normais? Como se o silêncio as tornasse defeituosas. Senhor Marcelo, disse ela com cautela, suas filhas não são anormais. Elas estão feridas, e as feridas precisam de tempo e paciência para cicatrizar. Seu olhar se tornou ainda mais cortante. Quanto tempo? Difícil dizer. Meses, talvez anos, ou talvez nunca, acrescentou sinceramente. Depende de muitos fatores. E seu sucesso em casos assim? 80% das crianças com quem trabalhei recuperaram a fala, mas cada criança é uma história diferente. Marcelo fechou os olhos e puxou os cabelos. Nesse gesto, Beatriz vislumbrou sua verdadeira face. Não a do empresário implacável, mas a de um pai cansado e desesperado. Do que a senhora precisa? Perguntou ele finalmente. Tempo, paciência e sua confiança. Seus olhares se encontraram. Nos olhos dele, Beatriz viu uma dor tão profunda que quase a atingiu fisicamente. E ele viu nos olhos dela algo que há muito não via. Esperança. Beatriz começou a trabalhar na casa dos Andrade uma semana depois. Seu quarto ficava no 2º andar, bem ao lado do quarto das gêmeas. Era um cômodo claro, com vista para o jardim, mobiliado de forma simples, mas confortável. Seu Jorge a ajudou a carregar suas coisas. Algumas malas com roupas, caixas com livros sobre terapia e um estranho conjunto de objetos que despertou sua curiosidade. Instrumentos de percussão? Perguntou ele, tirando pequenos tambores de uma das caixas. Terapia pela música, explicou Beatriz. Às vezes, os sons dizem mais do que as palavras. Os primeiros dias foram difíceis. Marcelo voltava de São Paulo tarde da noite e saía cedo pela manhã, como se evitasse estar em casa. As gêmeas tinham sua rotina. Café da manhã às 8, passeio no jardim, depois 1 hora com livros na biblioteca, almoço, silêncio da tarde, jantar às 6 e banho antes de dormir. Tudo acontecia em silêncio.
Beatriz observou pelos primeiros 3 dias, sem tentar mudar nada. Notou que as meninas se comunicavam entre si com olhares e gestos. Isadora era mais sistemática, gostava de ordem, arrumava as coisas em fileiras, sempre terminava as refeições. Lívia era mais emocional. Abraçava seus bichos de pelúcia quando estava triste. Às vezes apenas olhava pela janela com a melancolia de um adulto. Na quinta-feira, Beatriz decidiu introduzir a primeira mudança. Hoje, vamos dar um passeio por um caminho diferente, disse às meninas após o café da manhã. Em vez da rota padrão ao redor da casa, ela as levou para uma parte esquecida do jardim, onde cresciam arbustos selvagens e árvores antigas. Lá, em um pequeno nicho entre os pinheiros, ela encontrou o que procurava: um pedaço selvagem de lavanda, provavelmente um resquício de um jardim mais antigo. Sintam isso, disse ela, entregando um galho de lavanda a cada uma das meninas. Lívia, sem hesitar, levou a flor ao nariz. Seus olhos brilharam por um momento, como se o cheiro trouxesse alguma lembrança. Isadora foi mais cautelosa, mas também cheirou a planta. Minha avó tinha um jardim cheio de lavanda, contava Beatriz, inalando o doce aroma. Ela dizia que a lavanda cura não apenas o corpo, mas também o coração. Naquele dia, as meninas ficaram no jardim por mais tempo do que o normal. À noite, Beatriz decidiu conversar com Marcelo. Ela o encontrou no escritório, inclinado sobre o laptop. Desculpe incomodar, disse ela parada na porta. Ele levantou o olhar e o cansaço brilhou em seu rosto. Diga. Eu queria falar sobre as meninas e sobre o senhor. Sua postura imediatamente ficou tensa. Sobre mim? Beatriz entrou e sentou-se à sua frente. Crianças sentem as emoções dos adultos. Se o senhor evita estar com elas, elas sabem. Isso aprofunda o sentimento de abandono delas. Marcelo pousou a caneta e olhou para ela com severidade. Não evito minhas filhas, mas também não passa tempo com elas. O café da manhã é no escritório, o jantar no seu quarto. Quando o senhor volta do trabalho, elas já estão dormindo. Trabalho para garantir o futuro delas. E quanto ao presente, o silêncio entre eles se tornou denso. Beatriz viu sua mandíbula apertar. Senhorita Flores, disse ele finalmente, eu a contratei para tratar minhas filhas, não para analisar minha vida. Essas coisas estão conectadas. Isadora e Lívia perderam a mãe. Se perderem o pai também. Não perderam o pai, ele explodiu. Estou aqui todos os dias. Fisicamente, sim, mas emocionalmente... Ele se levantou bruscamente e virou-se para a janela. A senhora não tem o direito... Eu tenho o direito, ela o interrompeu baixinho, porque isso afeta meu trabalho. Suas filhas não falam não apenas porque perderam a mãe. Elas pararam de falar porque pararam de acreditar que alguém as escuta. Essas palavras o atingiram como um tapa na cara. Ele se virou bruscamente com os olhos ardendo de raiva. Como a senhora ousa? Ouso, porque sei o que significa não ser ouvida, respondeu ela calmamente. Eu mesma fui uma criança assim. Isso o deteve no meio do gesto. Ele a olhou como se a visse pela primeira vez. O que a senhora quer dizer? Beatriz respirou fundo. Raramente falava sobre seu passado, mas às vezes era necessário. Dos 4 aos 18 anos, morei em um orfanato. Meus pais morreram em um incêndio. Por 2 anos após a tragédia, não disse uma palavra. Marcelo sentou-se pesadamente na poltrona. Como a senhora recuperou a fala? Uma das cuidadoras teve tempo e paciência, e não teve medo da minha dor. Sentou-se comigo em silêncio até eu me sentir pronta para me abrir. Ele a observou atentamente, como se tentasse encontrar em seu rosto os vestígios daquela criança pequena e silenciosa. Por que a senhora me diz isso? Porque suas filhas precisam não apenas de uma terapeuta. Elas precisam de um pai que não tenha medo do silêncio delas, que não trate o silêncio delas como uma falha pessoal.
Ela fez uma pausa, observando seu rosto transformado. Elas não pararam de falar para machucá-lo. Elas simplesmente não sabem como se comunicar em um mundo que de repente se tornou perigoso. Marcelo escondeu o rosto nas mãos. Quando voltou a olhar para ela, seus olhos estavam úmidos. Eu não sei como... Não consigo. Quando as olho, vejo Catarina. E então dói. Ela completou por ele. Ele assentiu. Mas o senhor sabe o que dói ainda mais? Perguntou ela baixinho. É que elas pensem que o senhor não as ama, porque elas o lembram dessa perda. Naquela noite, Marcelo, pela primeira vez em 2 anos, não trabalhou até tarde. Em vez disso, foi verificar se as meninas estavam dormindo. Encontrou-as abraçadas na mesma cama, no quarto cheirando a lavanda. No cômodo havia galhos que elas haviam trazido do jardim. Por um longo tempo, ele ficou parado na porta, olhando para suas filhas adormecidas. Pareciam tão calmas, tão confiantes, como se, em um único dia, alguém tivesse feito a casa voltar a ser segura. Quando se virou, viu Beatriz no corredor. Ela também observava as meninas. Obrigado, disse ele baixinho. Pelo... E quê? Por não ter fugido depois do primeiro dia. Ela sorriu. Ainda é cedo para agradecimentos. O verdadeiro trabalho só está começando. 1 mês na casa dos Andrade trouxe mudanças sutis, mas significativas. Beatriz introduzia novos elementos na rotina diária das meninas, com a cautela de um cirurgião. Cada inovação era pensada, cada passo cuidadosamente planejado. Pela manhã, almofadas coloridas e um tapete macio apareceram na sala. Beatriz também trouxe pequenos instrumentos musicais, sinos, pequenos tambores, castanholas. Não forçava as meninas a usá-los, apenas os deixava ao alcance da vista e da mão. A primeira a pegar um instrumento foi Lívia. Durante o almoço, enquanto Beatriz contava sobre os pássaros no jardim, a menina pegou um pequeno maracá e o sacudiu uma vez. O som era baixo, mas no silêncio da casa soou como uma pequena revolução. Que som lindo, disse Beatriz, sem fazer disso um grande evento. Você pode sacudir de novo? Lívia sacudiu novamente, desta vez com um sorriso delicado. Isadora observava a irmã com curiosidade. No dia seguinte, ela mesma pegou os sinos e gentilmente bateu nas barras de metal. O som era puro e prateado no ar. Marcelo observava esses pequenos avanços com uma mistura de fascínio e apreensão. Desde a conversa com Beatriz, ele tentava passar mais tempo com as filhas. Começou a almoçar com elas quando estava em casa e a ler para elas antes de dormir. As meninas não reagiam com palavras, mas seus olhos se tornaram mais vivos, mais atentos. Certa noite, ele encontrou Beatriz na sala, tocando piano. Era o mesmo instrumento que Catarina tocava, um Steinway branco que por 2 anos permaneceu intocado. A melodia era delicada, calma. Beatriz tocava com os olhos fechados, completamente imersa na música. Marcelo notou que as meninas estavam sentadas na escada, ouvindo. Não o viam, então ele pôde observar a cena furtivamente. Quando Beatriz terminou, Lívia desceu e parou ao lado do piano. Por um momento, ela olhou para as teclas e depois gentilmente apertou uma delas. O som ecoou no silêncio. Esta era a música favorita da sua mãe, disse Beatriz baixinho. Marcelo sentiu o coração apertar. Como ela podia saber? Como se sentisse sua presença, Beatriz se virou. Seus olhares se encontraram através do corredor. Encontrei as partituras no banco do piano, explicou ela mais tarde, quando as meninas já dormiam. Tinham anotações feitas à mão. Para minhas anjinhas, estava escrito na margem. Ela estava sentada com Marcelo na biblioteca tomando chá. Isso havia se tornado o ritual noturno deles. Um resumo do dia, uma conversa sobre o progresso das crianças, às vezes apenas uma presença silenciosa. Catarina tocava todos os dias, disse Marcelo, olhando para as chamas na lareira.
Quando as meninas eram pequenas, ela as acalmava com música. Era nossa felicidade. E por isso o Senhor fechou o piano. Não conseguia ouvir. Cada nota me lembrava que ela não estava mais lá. Beatriz pousou a xícara. E se a música não lembrasse a perda, mas o amor que permaneceu? Marcelo olhou para ela com severidade. O que a senhora quer dizer? Talvez suas filhas não falem porque faltou voz nesta casa. Não apenas voz humana. Todo tipo de expressão. Música, risos, até choro. Elas choram. Eu vi. Mas o senhor chorou junto com elas? Essa pergunta pairou no ar como uma sentença. Marcelo sentiu algo tremer dentro dele. Não consigo. Se eu começar, O quê? Vou desabar, e elas precisam... de um pai que seja forte. Beatriz se moveu para mais perto no sofá. Senhor Marcelo, força não é a ausência de emoções. Força é a capacidade de vivenciar as emoções sem fugir delas. Era sexta-feira, o último dia de outubro, quando algo decisivo aconteceu. Beatriz organizava uma sessão de arte-terapia com as meninas na sala. Isadora pintava formas abstratas com aquarela, enquanto Lívia modelava com plasticina. De repente, Lívia se levantou e foi até o piano. Parou diante dele, hesitando, e depois colocou os pequenos dedos no teclado. Tocou hesitantemente uma melodia, a mesma que Beatriz tocava. Não inteira, apenas um fragmento, mas claramente reconhecível. Nesse momento, Marcelo entrou na sala. Ele parou como petrificado, olhando para a filha tocando a música de Catarina. Lívia o viu e de repente parou de tocar. Seu rosto expressava medo. O papai ficaria bravo? Ele fecharia o piano novamente? Marcelo se aproximou lentamente e sentou-se no banco ao lado da filha. Por um momento, sentaram-se em silêncio, e então ele também colocou as mãos no teclado. Tocou a mesma melodia, desta vez completa, com todas as notas que ele sabia de cor. Quando terminou, Lívia olhou para ele com algo que ele não via há meses, com confiança. E então, muito baixinho, quase em um sussurro, ela disse a primeira palavra em 2 anos: papai. O som era suave como um sino distante, mas no silêncio da casa soou como um trovão. Marcelo sentiu as lágrimas virem aos olhos. Não tentou contê-las. Meu amor, sussurrou ele abraçando a filha. Minha pequena... Isadora correu e também abraçou o pai. Nos primeiros momentos ela não falou, mas seu abraço foi tão eloquente quanto as palavras da irmã. Beatriz observava a cena do corredor, sentindo seus próprios olhos se encherem de lágrimas. Foi o avanço que ela esperava há 1 mês, mas ela também sabia que era apenas o começo. O verdadeiro trabalho de reconstrução da família estava apenas começando. Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Marcelo bateu na porta do quarto de Beatriz. Eu queria agradecer, disse ele parado na porta. Não foi apenas mérito meu, o senhor também mudou, mas a senhora me mostrou o caminho. Ficaram assim por um tempo e algo novo vibrava entre eles. Não apenas gratidão e respeito profissional, mas algo mais profundo, que nenhum dos dois estava pronto para nomear ainda. Amanhã será um novo dia, disse Beatriz finalmente. Lívia pode recuar, pode voltar a ficar em silêncio. É um processo normal. Eu sei, mas agora também sei que há esperança. Quando ele fechou a porta, Beatriz sentou-se na cama e olhou pela janela para o jardim. A lua iluminava os arbustos de lavanda que as meninas a ajudavam a cuidar. A casa ainda estava silenciosa, mas não era mais o silêncio do vazio. Era um silêncio cheio de possibilidades. Dezembro trouxe as primeiras neves e algo que a casa dos Andrade não via há muito tempo: verdadeira alegria. Lívia, embora ainda falasse esporadicamente, começou a usar palavras soltas. Sim, não, por favor, obrigada. Isadora permanecia em silêncio, mas sua comunicação não verbal tornou-se muito mais expressiva.
Ela desenhava cada vez mais, e seus desenhos mostravam cenas da casa. Beatriz no jardim, ela e a irmã ao piano, às vezes até o pai sorrindo. Marcelo havia se transformado naqueles 2 meses. Reduziu as viagens de negócios ao mínimo, trabalhava mais em casa e passava as noites com as filhas. Lia para elas, tocava piano e, às vezes, apenas sentava no quarto delas, permitindo que se acostumassem com sua presença. Beatriz observava essas mudanças com um calor crescente no coração, mas também com uma crescente apreensão. Quanto mais a casa se tornava um lar de verdade, mais ela sentia que seu coração se engajava de uma maneira que ia além das obrigações profissionais. Particularmente difíceis eram as noites, quando, depois de colocar as meninas para dormir, ela passava um tempo com Marcelo na biblioteca. Conversavam sobre tudo, sobre as crianças, sobre o trabalho, sobre a vida. Ela descobriu que, sob a máscara do empresário implacável, escondia-se um homem de profunda inteligência, senso de humor sutil e enorme sensibilidade, que ele havia escondido por anos sob a armadura da indiferença. Certa noite, em meados de dezembro, ela estava sentada em seu quarto, escrevendo um relatório sobre o progresso das meninas, quando ouviu uma batida na porta. "Entre!" Marcelo entrou com uma bandeja de chá e biscoitos. "Pensei que talvez a senhora quisesse fazer uma pausa", disse ele, colocando a bandeja em uma pequena mesa perto da janela. "Que gentileza, obrigada." Sentaram-se um em frente ao outro. Pela janela via-se o jardim nevado e no ar pairava o cheiro de canela da cozinha, onde seu Jorge preparava assados de Natal. "Como a senhora avalia o progresso das meninas?" perguntou Marcelo. "Lívia está fazendo progressos incríveis. Seu vocabulário está se desenvolvendo e, mais importante, ela começa a demonstrar iniciativa na comunicação. Ontem, ela mesma pediu ajuda para amarrar os sapatos. E Isadora?" Beatriz hesitou. Isadora era um desafio maior, mais fechada, mais cautelosa. Isadora se comunica de outra forma, pela arte, pelos gestos, pelos olhares. Isso não significa que ela não esteja progredindo. "Mas ela não fala." "Não, mas isso não significa que ela não tenha o que dizer." Marcelo assentiu, mas Beatriz viu apreensão em seus olhos. "O senhor está preocupado?" "Sim, e se ela nunca recuperar a fala? E se o senhor a aceitar como ela é?" Ele olhou para ela surpreso. "Claro que a aceito." Não é isso que quero dizer. Falo de aceitação verdadeira, de um amor que não se condiciona a que a criança cumpra nossas expectativas." Ela fez uma pausa, tentando encontrar as palavras certas. "Senhor Marcelo, às vezes os pais querem tanto que seus filhos sejam normais, que se esquecem de amá-los como são. A senhora acha que eu não amo a Isadora? Acho que o senhor ama a imagem de uma Isadora que vai falar, rir, ser uma criança normal. Mas e a Isadora que talvez nunca seja tagarela, que talvez sempre se expresse pela arte em vez de palavras?" Marcelo permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando para suas mãos. "Quando Catarina vivia", disse ele finalmente, "tudo parecia tão simples. Ela conseguia entender as meninas sem palavras. Eu sempre precisei de palavras para me sentir seguro. E agora? Agora estou aprendendo que, às vezes, o silêncio diz mais do que 1000 palavras." Seus olhares se encontraram e algo indefinível, mas intenso, pairou no ar. Beatriz sentiu seu coração começar a bater mais rápido. "Beatriz", disse ele baixinho, usando seu primeiro nome pela primeira vez. "Não sei o que teria acontecido conosco se a senhora não tivesse vindo." Havia algo em sua voz que a fez sentir um arrepio. Não era mais apenas gratidão. Era algo muito mais perigoso. "Foi trabalho", respondeu ela, mas sua voz soou incerta. "Para a senhora, talvez. Para mim, foi muito mais." Ele se inclinou na direção dela e ela sentiu o cheiro do seu perfume, o calor da sua presença. Por um momento,
Pareceu que algo aconteceria. Um beijo, uma declaração, a quebra da barreira entre eles. Mas justamente naquele momento, ouviu-se um choro vindo do quarto das meninas. Ambos se afastaram bruscamente, como se despertados de um transe. Marcelo se levantou primeiro. "Vou verificar", disse ele, mas sua voz soou embargada. Quando ele saiu, Beatriz ficou sozinha, com o coração batendo forte e a consciência de que havia cruzado uma linha invisível. Não era mais apenas trabalho. Havia se tornado algo muito mais complicado. No dia seguinte, a atmosfera entre eles estava tensa. Marcelo evitava conversas a sós com ela, e quando se encontravam com as crianças, ele era cortês, mas distante. Beatriz sentia-se perdida e culpada. Teria ela cometido um erro? Seus sentimentos haviam afetado seu profissionalismo? À noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Lívia perguntou de repente: "Bia, o papai está triste?" Essa pergunta foi como um golpe. A criança sentiu a tensão entre os adultos. "Por que você acha isso, meu amor?" "Porque ele não toca mais piano." E não sorri. Beatriz sentiu um nó na garganta. Seus sentimentos pessoais começaram a influenciar o ambiente na casa, e isso poderia prejudicar o progresso das meninas. "O papai às vezes tem dias difíceis no trabalho", explicou ela gentilmente. "Mas com certeza não está triste por causa de vocês, mas por sua causa." A perspicácia da menina de 5 anos era surpreendente e assustadora ao mesmo tempo. "Não, querida, não por minha causa." Mas quando Lívia adormeceu, Beatriz ficou com a dolorosa consciência de que havia mentido. Marcelo estava triste por causa dela, e ela por causa dele. E o pior era que, pela primeira vez em meses, a casa novamente estava em silêncio. Mas não o silêncio cheio de possibilidades que eles haviam construído com tanto esforço. Era um silêncio cheio de palavras não ditas e sentimentos reprimidos. Janeiro trouxe uma visita inesperada. Beatriz voltava de um passeio com as meninas quando viu um elegante Mercedes preto em frente à casa. Na sala, encontrou Marcelo conversando com uma mulher na casa dos 50. Alta, magra, vestindo um casaco caro com gola de pele. Sua postura e a forma como segurava a cabeça denunciavam alguém acostumado a ser ouvida. "Cecília", disse Marcelo, notando a entrada delas. Sua voz soava tensa. "Esta é Beatriz Flores, a cuidadora das meninas." "Beatriz, esta é Dona Cecília Nogueira, mãe da minha esposa." Beatriz imediatamente entendeu. Era a famosa mãe de Catarina, que seu Jorge mencionara com uma mistura de respeito e apreensão. A mulher que por anos tivera uma enorme influência na família e após a morte da filha, se retirara, incapaz de suportar a dor. "Muito prazer em conhecê-la", disse Beatriz, estendendo a mão. Dona Cecília a examinou atentamente, como se a avaliasse. Seu aperto foi curto e frio. "Ouvi falar dos métodos de terapia incomuns que a senhora usa", disse ela sem rodeios. "Devo admitir que estou intrigada." As meninas ficaram de lado, observando a mulher estranha. Lívia se escondeu atrás de Beatriz, enquanto Isadora olhava para a avó com curiosidade misturada a medo. "Isadora, Lívia", Dona Cecília se agachou diante delas. "Não reconhecem a vovó?" Lívia se aninhou mais na saia de Beatriz. Isadora deu um passo à frente, mas parou no meio do caminho. "Vejo que nossos anjinhos ainda têm problemas de comunicação", afirmou Dona Cecília, levantando-se. Seu tom era levemente crítico. "Pensei que, após tantos meses de terapia, a situação melhoraria." "Lívia fala", respondeu Beatriz calmamente. Seu vocabulário se expandiu significativamente. E Isadora se comunica de uma forma diferente, mas igualmente eficaz. "Ah, sim?" Dona Cecília ergueu uma sobrancelha. "Eu poderia ver alguns resultados concretos?" Beatriz sentiu as meninas se encolherem ao seu lado. Aquela mulher, sem perceber,
Trouxe para a casa uma atmosfera de tensão e julgamento que poderia anular meses de progresso. Talvez você possa mostrar para a vovó como você toca piano tão bonito? Perguntou ela delicadamente a Lívia. A menina olhou para a avó, depois para Beatriz e finalmente para o pai. Balançou a cabeça. Não quero, disse baixinho, e depois correu para o andar de cima. Isadora permaneceu por um momento, olhando para os adultos. Depois, também seguiu a irmã. O silêncio que se seguiu foi denso e desagradável. Entendo, disse Dona Cecília. Talvez possamos conversar a sós? A próxima meia hora foi uma tortura para Beatriz. Dona Cecília fazia perguntas que soavam como um interrogatório sobre suas qualificações, métodos de trabalho, sucessos anteriores. Mas o pior eram as perguntas escondidas sob a aparência de preocupação. A senhora não acha que as crianças poderiam precisar de uma abordagem mais convencional? Talvez a colaboração com um psiquiatra infantil? As meninas estão sob os cuidados de uma psiquiatra, explicou Beatriz. A doutora Sofia Ribeiro realiza sessões regulares com elas. Ah, aquela doutora que se especializa em métodos alternativos. No tom de Dona Cecília havia um toque de desaprovação. Ouvi falar dela. Ideias muito progressistas. Marcelo estava tenso, observando a troca de palavras. Beatriz via que ele estava dividido entre a lealdade a ela e o respeito pela mãe da esposa falecida. Dona Cecília, disse Beatriz finalmente, entendo suas preocupações. É natural que a senhora se preocupe com suas netas, mas as meninas estão fazendo progressos reais. O fato de não terem reagido hoje da maneira que a senhora esperava não significa falta de desenvolvimento. Possível, mas penso no futuro delas, no lugar delas na sociedade. Crianças que não conseguem se comunicar normalmente poderão funcionar no mundo real? Essas palavras atingiram Beatriz no ponto mais doloroso. Ela mesma ouviu preocupações semelhantes na infância. Toda criança merece ser aceita como é, respondeu ela, tentando controlar suas emoções. Nossa tarefa não é forçar a normalidade, mas ajudar a descobrir sua própria forma de expressão. Dona Cecília a observou atentamente. É uma abordagem muito nobre, senhorita Flores, mas é realmente eficaz? Às vezes me pergunto se esses métodos experimentais não mantêm as crianças em um estado que lhes é conveniente, mas não as prepara para a vida adulta. Após a saída de Dona Cecília, a casa parecia diferente. As meninas estavam inquietas. Marcelo, pensativo, e Beatriz sentia como se alguém tivesse questionado não apenas seus métodos, mas a ela mesma. À noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Isadora lhe entregou um desenho. Era uma casa, mas escura, com as janelas fechadas. Lá fora, havia uma figura de casaco preto. É a vovó? Perguntou Beatriz. Isadora assentiu e apontou para o desenho com uma expressão triste. A vovó estava triste? Outro aceno. E você? Também ficou triste quando a vovó veio? Isadora pegou um lápis de cor e desenhou uma pequena figura escondida atrás da casa. Era ela, escondendo-se da escuridão. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. As palavras de Dona Cecília giravam em sua cabeça como um mantra de dúvidas. Estava realmente ajudando as meninas? Ou apenas permitindo que permanecessem em sua zona de conforto? Seus métodos eram eficazes ou apenas brandos? Por volta da meia-noite, ouviu uma batida suave na porta. Era Marcelo. Não consegui dormir, disse ele. Queria conversar sobre o que aconteceu hoje. Ela o deixou entrar no quarto, mas mantiveram uma distância segura. Ela perto da janela, ele perto da porta. Cecília, ela não tem más intenções, começou ele. Ela simplesmente ama muito as netas e se preocupa com o futuro delas. Eu entendo isso, mas o senhor também tem dúvidas sobre o meu trabalho?
Marcelo ficou em silêncio por tanto tempo que Beatriz sentiu o estômago se apertar em um nó. Não sei, disse ele finalmente sinceramente. Nesses meses vi mudanças incríveis. A casa ficou acolhedora. As meninas estão mais felizes. Eu mesmo. Eu me sinto um pai de verdade pela primeira vez em 2 anos. Mas às vezes me pergunto se não me acostumei demais com o fato de Isadora não falar, se não parei de esperar progresso dela, porque seus métodos fazem com que todos nos sintamos confortáveis com a situação atual. Essas palavras foram como um tapa na cara. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. O senhor acha que estou atrasando o desenvolvimento dela? Não sei o que pensar. Esse é o problema. Ficaram em silêncio, separados não apenas pelo espaço, mas também pelas dúvidas crescentes. Talvez Dona Cecília esteja certa, continuou Marcelo. Talvez as meninas precisem de uma abordagem mais decisiva. Talvez eu devesse ir embora? Ela completou por ele. Não disse isso, mas o senhor está pensando nisso. Marcelo se aproximou dela e seus olhos estavam cheios de dor. Penso se estou fazendo a coisa certa para minhas filhas, e se o que sinto por você não está me cegando. Essa confissão pairou entre eles como uma ponte que poderia uni-los ou desabar. O que o senhor sente? Perguntou ela baixinho. Mais do que deveria. E isso me assusta. Fevereiro trouxe uma descoberta inesperada que mudaria tudo. Seu Jorge estava realizando uma pequena reforma na ala antiga da casa, trocando aquecedores incômodos que não eram usados há anos. Quando os trabalhadores removeram o papel de parede velho de um dos quartos no térreo, encontraram um pequeno nicho atrás da parede, e nele uma caixa de metal cheia de cartas. Senhor Marcelo, seu Jorge bateu na porta do escritório com a caixa nas mãos. Isso pode lhe interessar. Marcelo abriu a caixa e tirou envelopes amarelados. Alguns tinham selos pré-guerra, outros pareciam ainda mais antigos. Mas o que chamou sua atenção foi o nome em algumas das cartas, Zé Flores. Não pode ser coincidência, murmurou ele, examinando os envelopes. Verifiquei nos documentos antigos, disse seu Jorge. Zé Flores trabalhou como jardineiro-chefe na propriedade do seu avô, de 1970 a 1985. 15 anos. E por que ele saiu? Foi demitido. Nos documentos há apenas uma anotação sobre comportamento inadequado, mas sem detalhes. Marcelo abriu uma das cartas. Estava escrita com caligrafia caprichada. Minha querida Maria, o jardim este ano está especialmente bonito. Os canteiros de lavanda que plantei perto do muro antigo florescem como nunca. Espero que nossos sonhos de uma casa própria com jardim se realizem um dia. Outra carta era mais melancólica. Maria, a situação está se complicando. Dona Cecília não gosta da minha abordagem ao jardim. Ela diz que sou muito lento em interpretar suas instruções. Mas eu só estou tentando fazer as plantas felizes. E no final, a última carta, datada de dezembro de 1985. Fui demitido hoje. Dona Cecília me acusou de roubo de ferramentas, embora eu não tenha pegado nada além das sementes de lavanda. Eu queria plantá-las em nosso pequeno jardim. Não entendo esse ódio. O fato de eu não vir de uma boa família me torna um ladrão? Não sei o que será de nós e de nossa filhinha. Marcelo sentiu o sangue sumir de seu rosto. Filhinha, Beatriz. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. O nome, as datas, as circunstâncias, tudo se encaixava. Beatriz era filha do jardineiro que foi injustamente demitido pela mãe de Catarina. Ela sabia disso? Sua vinda a esta família não foi acidental? No dia seguinte, ele decidiu falar com ela. Encontrou-a no jardim, onde, junto com as meninas, ela podava os arbustos de lavanda para a primavera. Beatriz, você poderia vir por um momento? Ela deixou as meninas.
com seu Jorge e o seguiu até o escritório. Quando ele fechou a porta, mostrou-lhe as cartas. A reação de Beatriz foi imediata e dolorosa. Seu rosto empalideceu e suas mãos começaram a tremer enquanto ela pegava os envelopes. Onde você conseguiu isso? Encontramos durante a reforma. Beatriz, você sabia quem era Zé Flores? Ela sentou-se pesadamente na poltrona, segurando a carta do pai. Sim, sussurrou ela. É meu pai. E você sabia disso quando veio trabalhar? Ela o olhou com os olhos cheios de lágrimas. Não, só descobri quando vi o jardim, aquela lavanda. Não era selvagem. Eram os resquícios do trabalho dele. Reconheci o estilo dele, o jeito de arrumar as plantas. Minha mãe me contava como ele criava jardins. Marcelo sentiu a raiva se misturar com a decepção. Por que você não me contou? Porque sabia que você me demitiria imediatamente. E as meninas, elas começaram a confiar em mim. Eu não podia deixá-las. Então você mentiu. Não menti. Escondi a verdade sobre o meu passado, mas todo o resto foi sincero. Meu trabalho com as meninas, meus sentimentos. Ela parou, percebendo que havia dito demais. Seus sentimentos por quê? Pelas minhas filhas? Ou por mim? Beatriz levantou-se abruptamente. Isso não importa. Se você quer me demitir, não é sobre o que eu quero. Ele explodiu. É sobre se posso confiar em você. Se tudo isso não foi alguma forma de vingança pelos males causados ao seu pai. Suas palavras foram como um golpe. Beatriz o olhou com tanta dor que ele imediatamente se arrependeu. Vingança? Ela repetiu baixinho. Você acha que por 8 meses fingi amor por suas filhas? Que fingi as mudanças que vi nelas? Que fingi o que sinto por você? Não sei o que pensar. Então, talvez eu te diga, sim, meu pai foi tratado injustamente pela sua família. Morreu 5 anos depois de um ataque cardíaco, provavelmente devido ao estresse e às dívidas que surgiram após a perda do emprego. Minha mãe ficou sozinha com uma criança de 4 anos e também faleceu 3 anos depois. Fiquei órfã por causa das ações da sua sogra. Marcelo ficou petrificado, ouvindo suas palavras. Mas você sabe o que fiz com esse conhecimento? Continuou Beatriz. Nada, porque quando vi Isadora e Lívia pela primeira vez, vi a mim mesma. 2 menininhas que perderam a voz porque o mundo se tornou muito doloroso. E eu sabia que se pudesse ajudá-las, faria isso independentemente do passado. Ela foi até a janela, dando-lhe as costas. E quanto aos meus sentimentos por você, sim, eu te amo. E é por isso que essa situação é tão terrível, porque agora você sempre duvidará da minha sinceridade. O silêncio que se seguiu foi denso e doloroso. Marcelo olhou para sua silhueta na janela e sentiu o coração se partir ao meio. Beatriz. Não, ela o interrompeu virando-se. Não diga nada, eu sei o que vai acontecer em seguida. Dona Cecília estava certa, não estava? Que não se pode confiar em mim, que meus métodos são suspeitos. Dona Cecília não sabe das cartas, mas saberá, e quando souber, usará isso contra mim e contra as meninas. Marcelo sabia que ela estava certa. Dona Cecília não perderia uma oportunidade assim. O que você vai fazer? Beatriz respirou fundo. O que eu deveria ter feito meses atrás? Ir embora antes de machucar ainda mais essas crianças. Elas te amam. E é por isso que preciso ir embora. Porque agora esse amor se tornará uma arma contra elas. Naquela noite, Beatriz arrumava suas coisas. As meninas ainda não sabiam de sua decisão, mas sentiam que algo estava acontecendo. Lívia estava inquieta e Isadora desenhou uma nuvem de chuva sobre a casa. Seu Jorge bateu na porta de seu quarto. Senhorita Beatriz, posso entrar? Claro, seu Jorge. O homem mais velho entrou e sentou-se na poltrona perto da janela. Conheci seu pai, disse ele baixinho. Era um bom homem e um ótimo jardineiro.
Beatriz parou de arrumar as malas. O que realmente aconteceu? Dona Cecília não gostava que o Sr. Zé tivesse suas próprias ideias para o jardim. Queria que ele apenas seguisse suas ordens. Mas ele sabia mais sobre plantas do que ela, e não tinha medo de mostrar isso. Seu Jorge suspirou. As acusações de roubo eram falsas. Eu sabia disso. O Sr. Stanislau, o avô do atual Sr. Marcelo, também sabia. Mas Dona Cecília insistiu. Por que o senhor me diz isso? Porque a senhora é como seu pai. Sabe o que é bom para as crianças, mas não cede à pressão. E assim como ele, será punida por fazer o que é certo. Naquela noite, Beatriz deitou-se na cama, olhando para o jardim que seu pai criara. Sua decisão estava tomada, mas seu coração sangrava ao pensar em como as meninas reagiriam à sua partida. Ela ainda não sabia que na parede ao lado, em seu próprio quarto, Marcelo também não dormia, dividido entre o amor e a desconfiança, entre o que sentia no coração e o que a lógica lhe exigia. E não sabia que em São Paulo, Dona Cecília Nogueira já falava ao telefone com um detetive particular, pagando-lhe para encontrar tudo o que pudesse comprometer aquela babá estranha de suas netas. A manhã chegou rápido demais. Beatriz acordou ao amanhecer e terminou de arrumar as malas em silêncio. Cada objeto que colocava na mala era como um adeus a um sonho de família que ela nunca tivera. Os instrumentos musicais, os livros de terapia, os pequenos desenhos das meninas, tudo isso enchia seus olhos de lágrimas. Às 8, desceu para o café da manhã. As meninas estavam sentadas à mesa, mas a atmosfera estava estranhamente tensa. Marcelo não apareceu na sala de jantar. Seu Jorge explicou que ele havia saído cedo para São Paulo para uma reunião urgente. Bia triste? Perguntou Lívia, olhando para o rosto inchado de Beatriz. Um pouco, meu amor. Por quê? Era uma pergunta para a qual ela não tinha resposta. Como explicar a uma criança de 5 anos que o mundo dos adultos é cheio de sentimentos complicados e decisões dolorosas? Às vezes, os adultos precisam tomar decisões difíceis, disse ela com cautela. Isadora a observou atentamente e depois se levantou e trouxe o desenho de ontem. A casa sob a nuvem escura. Apontou para ele e depois para Beatriz. Sim, meu amor. Nuvens estão se formando sobre nossa casa. Após o café da manhã, Beatriz levou as meninas para um passeio no jardim. Queria mostrar-lhes pela última vez a lavanda que elas haviam cuidado juntas. Os arbustos estavam agora podados para o inverno, mas era possível ver os primeiros botões da primavera. Vêem esses pequenos pontos? Ela lhes mostrava os brotos verdes. Na primavera, lindas flores nascerão aqui novamente. Mesmo quando parece que tudo morreu, a vida sempre retorna. Lívia tocou um dos brotos. Você também vai voltar? A pergunta foi como uma facada no coração. Beatriz se ajoelhou diante da menina. Não sei, meu amor, mas quero que saiba que o que você aprendeu a falar, a rir, a tocar piano, tudo isso ficará com você para sempre. Mas eu não quero que você vá embora. Essas foram as primeiras palavras de protesto que Lívia pronunciou em meses. Beatriz sentiu um nó na garganta. Eu sei. Eu também não quero ir embora. Isadora se aproximou e a abraçou com força. Pela primeira vez em meses, a menina expressou suas emoções de forma tão direta. À tarde trouxe um telefonema de Marcelo. Beatriz, estou em São Paulo. Cecília, ela sabe, sobre seu pai, sobre tudo. Como? Ela contratou um detetive. Tem documentos, fotos, depoimentos de pessoas que se lembram daqueles eventos. Beatriz fechou os olhos. Ela sabia que isso aconteceria. E agora? Ela quer se encontrar com você. Vem para casa amanhã. Diz que, se você não for embora sozinha, ela será forçada a tomar
medidas drásticas. Que medidas? O silêncio do outro lado da linha dizia tudo. Cecília tem influência nos conselhos tutelares. Ela ameaça me declarar incapaz de cuidar das crianças se eu permitir que uma pessoa com motivos questionáveis continue a cuidar delas. Mas isso é um absurdo. Suas filhas fizeram um progresso enorme. Eu sei, mas Cecília pode apresentar a situação de tal forma que meus sentimentos por você pareçam cegueira. E seu passado como vingança. Beatriz sentou-se pesadamente na cama. Marcelo, você acredita no que ela diz? Uma longa pausa. Não, mas temo que isso não vai importar. À noite, enquanto colocava as meninas para dormir, Lívia perguntou diretamente. Amanhã, você também estará conosco? Beatriz não conseguiu mentir. Não sei, meu amor. Isso significa que você não estará, disse Isadora baixinho. Essas foram as primeiras palavras de Isadora em 8 meses, ditas no momento em que Beatriz estava prestes a deixá-las. Ambas as meninas começaram a chorar, não alto, não histericamente, apenas baixinho, como crianças que aprenderam que o mundo é perigoso e imprevisível. Beatriz as abraçou e também se permitiu chorar. Eu sempre vou amar vocês, sussurrava ela. Não importa onde eu esteja, vou pensar em vocês todos os dias. Nós também te amamos, disse Lívia. Muito, acrescentou Isadora. Esse muito foi a primeira palavra completa que Isadora pronunciou. Beatriz sabia que a lembraria pelo resto da vida. Naquela noite, nenhuma delas dormiu. Beatriz ficou deitada, ouvindo os sons da casa, o crepitar da lenha, o vento lá fora, os soluços baixos do quarto das meninas. À meia-noite, ela ouviu a porta se abrir. Marcelo havia voltado de São Paulo. Ele não foi até ela, e ela não foi até ele. Pela manhã, o inimigo chegaria para destruir tudo o que haviam construído por meses. Dona Cecília Nogueira chegou pontualmente às 10, desta vez acompanhada por um homem elegante com uma pasta, o advogado da família. Beatriz observava da janela de seu quarto, enquanto ela descia do carro com a expressão de uma guerreira pronta para a batalha. A reunião aconteceu na biblioteca. Beatriz sentou-se em frente a Dona Cecília, Marcelo ocupou o lugar no meio, como um juiz em um processo cujo veredito já estava selado. O advogado sentou-se de lado, abrindo documentos. Vamos começar pelos fatos, disse Dona Cecília sem rodeios. A senhorita Flores é filha de Zé Flores, que foi demitido desta propriedade em 1985 por quebra de confiança. Ela puxou uma pasta amarelada. Tenho aqui documentos que comprovam que o pai dela foi flagrado retirando sementes e mudas do jardim sem permissão. Isso foi roubo de propriedade. Eram sementes de lavanda, respondeu Beatriz calmamente. Ele queria plantá-las em seu próprio jardim, sem a permissão dos proprietários. Isso é roubo, independentemente do valor do item. O advogado assentiu, fazendo uma anotação. Mas o mais importante, continuou Dona Cecília, é a questão de suas verdadeiras motivações. É coincidência que após 3 décadas, a filha deste homem apareça justamente nesta casa, justamente para cuidar das crianças da família que, como a senhora poderia considerar, prejudicou sua família? Beatriz sentiu o chão sumir debaixo dos seus pés. Cada palavra de Dona Cecília soava lógica, cada pergunta era bem pensada. Eu não sabia do passado do meu pai quando me candidatei aqui. Mas a senhora descobriu durante o trabalho. E mesmo assim, não disse nada ao Sr. Marcelo. Isso não prova motivos ocultos? Marcelo estava tenso, observando a troca de golpes. Beatriz via em seus olhos uma luta, o amor contra a dúvida. Dona Cecília, disse Beatriz finalmente, por 8 meses trabalhei com suas netas. Elas fizeram um progresso enorme. Sim, Dona Cecília ergueu a sobrancelha.
Isadora ainda não fala. Lívia mal pronuncia algumas palavras. A senhora chama isso de progresso? Elas se comunicam, expressam emoções. Sentem-se seguras. Sentem-se seguras em sua mudez. Isso não é progresso, é um retrocesso. O advogado puxou outro documento. Temos aqui a opinião do Dr. Ricardo Almeida, renomado psiquiatra infantil de São Paulo. Ele afirma que métodos terapêuticos atípicos, em casos de mutismo pós-traumático, podem resultar na fixação dos distúrbios em vez de seu tratamento. Beatriz sentiu o chão desaparecer sob seus pés. A senhora e o senhor não conhecem a história toda. As meninas precisam de ajuda profissional, não de experimentos, interrompeu Dona Cecília. O senhor Marcelo, como pai responsável, deveria entender isso. Ela olhou duramente para o genro. A menos que seus sentimentos por esta mulher estejam nublando seu julgamento. Foi uma jogada de mestre. Dona Cecília sabia dos sentimentos entre eles e não hesitou em usá-los como arma. Marcelo finalmente falou, mas sua voz soou cansada. O que a senhora propõe, Cecília? A senhorita Flores precisa ir embora. Imediatamente. E as meninas serão colocadas sob os cuidados de um verdadeiro especialista. E se eu recusar? Dona Cecília trocou um olhar com o advogado. Então, serei forçada a entrar com um pedido no tribunal para investigar sua capacidade de cuidar das crianças. Tenho testemunhas que confirmarão que você permitiu que uma pessoa com motivos questionáveis o manipulasse emocionalmente e negligenciasse o tratamento das netas. O silêncio que se seguiu foi denso como piche. Beatriz entendeu o que havia perdido. Dona Cecília tinha muita influência, muito dinheiro, muita determinação. Certo, disse ela baixinho, eu vou embora. Marcelo olhou para ela com severidade. Beatriz. Não, Marcelo. Ela tem razão em uma coisa. As crianças são o mais importante. E se minha presença pode prejudicá-las, então preciso ir. Ela se levantou com dignidade, tentando não demonstrar a dor. Só quero me despedir das meninas. Absolutamente não, respondeu Dona Cecília categoricamente. Sem despedidas. Isso só aprofundaria a confusão delas. Elas são minhas filhas, disse Marcelo finalmente. E eu decido. Ele olhou para Beatriz com dor nos olhos. Você tem 5 minutos. As meninas estavam em seu quarto quando ela entrou, sentadas no chão, abraçadas como 2 órfãs antes de uma tempestade. Vim me despedir, disse ela, ajoelhando-se diante delas. Não vá, sussurrou Lívia. Eu preciso, mas quero que vocês se lembrem de uma coisa. Ela as abraçou. O amor não desaparece, mesmo quando as pessoas vão embora. Eu vou amar vocês para sempre, não importa onde eu esteja. Nós também vamos te amar, disse Isadora, e sua voz era forte e segura. Essas foram as últimas palavras que Beatriz ouviu delas. Ao sair da casa, carregando suas malas, ela sentiu um olhar em suas costas. Na janela do quarto das meninas estavam 2 pequenas silhuetas. Ela acenou para elas, embora as lágrimas lhe embaçassem os olhos. Ela não sabia que naquele mesmo momento, pela primeira vez em meses, as meninas gritavam com todas as forças, Bia, não vá embora! Bia! Mas ela já não ouvia. 2 meses após a saída de Beatriz, a casa dos Andrade parecia um museu. O novo terapeuta, Dr. Ricardo Almeida, introduziu métodos científicos. As sessões aconteciam em um consultório, estéril, sem música, sem recursos coloridos, sem lavanda. As meninas sentavam-se rígidas nas cadeiras, enquanto o homem de terno lhes fazia perguntas e fazia anotações. Isadora parou de falar completamente. Lívia se retraiu para algumas palavras básicas. Sim, não, quero comer. Pararam de tocar piano, pararam de desenhar, pararam de sorrir. Dona Cecília estava satisfeita. Afinal, as meninas se comportavam seriamente,
como convinha a crianças de boa família. Marcelo observava o retrocesso das filhas com crescente pavor. A cada dia, elas se tornavam mais distantes, mais fechadas em si mesmas. E ele próprio se afundava em culpa e arrependimento. Seu Jorge era a única pessoa que ousava comentar a situação. "Com licença, vou ser sincero", disse ele certa noite, servindo o jantar a Marcelo. "Essas crianças estão morrendo por dentro. Estão recebendo ajuda profissional. Estão recebendo um método frio de um homem que não consegue olhar uma criança nos olhos com carinho. Senhor Marcelo, por 8 meses, esta casa foi cheia de vida. Agora voltou ao estado de antes da senhorita Beatriz." Marcelo largou o garfo. Não tinha apetite há semanas. "Cecília tem razão. Deixei que meus sentimentos afetassem meu julgamento correto. E será que o julgamento correto é aquele que faz as crianças infelizes?" Essas palavras permaneceram com Marcelo a noite toda. Naquela mesma noite, ele foi acordado por um choro. Foi até o quarto das meninas e encontrou Lívia tendo um pesadelo. "Papai", sussurrou ela em meio às lágrimas quando ele a acordou. "Por que a Bia foi embora?" Era a pergunta que ele temia há 2 meses. Como explicar a uma criança o complicado jogo dos adultos, seus medos e ambições? "É complicado, meu amor. Ela não nos ama mais?" A pergunta foi como uma facada no coração. Marcelo pegou a filha nos braços. "Ela ama muito vocês, mas às vezes os adultos precisam tomar decisões difíceis." "Decisões erradas?" Ele não conseguiu responder, pois ele mesmo começou a duvidar. No dia seguinte, ele decidiu fazer algo que não fazia há meses. Foi para São Paulo, mas não a trabalho. Encontrou o endereço da doutora Sofia Ribeiro, a psiquiatra que antes colaborava com Beatriz. Doutora Sofia Ribeiro revelou-se uma mulher na casa dos 40, com olhos sábios e voz calma. "Senhor Andrade, ouvi falar do senhor por Beatriz. Como estão?" "As meninas." Marcelo contou a verdade. Sobre o retrocesso, o novo terapeuta, os métodos do Dr. Ricardo. "O Dr. Ricardo é da velha escola", disse ela após ouvir. "Ele acredita em disciplina rígida e em quebrar a resistência do paciente. Isso pode funcionar em alguns casos, mas não no mutismo pós-traumático." "Mas Cecília diz..." "Senhor Andrade." Ela o interrompeu gentilmente. "Posso ser sincera?" Ele assentiu. "Beatriz Flores é uma das melhores terapeutas com quem tive a oportunidade de trabalhar. Sua intuição, paciência e capacidade de estabelecer contato com crianças traumatizadas são excepcionais. Mas as motivações dela... E o senhor sabe quais eram as verdadeiras motivações de Beatriz?" Marcelo olhou para ela surpreso. "Beatriz também foi minha paciente, 20 anos atrás, quando tinha 8 anos. Ela também sofria de mutismo pós-traumático após a morte dos pais." O mundo de Marcelo desabou. "O que a senhora está dizendo?" "Eu sei da história do pai dela. Beatriz só soube disso durante o trabalho com suas filhas. E sabe o que ela me disse quando veio conversar sobre essa situação?" "O quê?" "Que pela primeira vez na vida sentia que podia usar sua dor para algo bom, que podia ajudar crianças, assim como um dia ela foi ajudada." Doutora Sofia inclinou-se em sua direção. "Senhor Andrade, essa mulher não veio para sua família por vingança. Ela veio com amor por crianças que reconheceu em si mesma." Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor. Tudo em que ele havia acreditado nos últimos meses se revelava uma mentira. "Por que a senhora me diz isso?" "Porque pelo telefone ouço o quanto o senhor ama suas filhas. E elas precisam de volta, a mulher que conseguiu fazê-las." Iam falar. Quando Marcelo voltava para casa, seu telefone tocou. Era a dona Cecília. "Marcelo, tenho boas notícias. O Dr. Ricardo acha que as meninas estão prontas para uma terapia mais intensiva. Ele propõe uma internação em uma clínica especializada." "Clínica?" "Apenas por alguns meses. Isso acelerará o processo de tratamento." Marcelo parou o carro no acostamento. "Clínica.
Separar as filhas de casa. Era o plano final de Dona Cecília. Eu não concordo. Mas Marcelo... Eu disse não, Cecília, e tenho mais uma informação. Amanhã Beatriz volta para casa. O silêncio do outro lado era mais alto que um grito. Você enlouqueceu? Não. Pela primeira vez em meses, estou em sã consciência. Quando desligou o telefone, pela primeira vez em meses, sentiu paz. Ele já sabia o que tinha que fazer. E sabia que talvez fosse tarde demais. Mas tinha que tentar. Florianópolis recebeu Marcelo com chuva e vento. Demorou um dia inteiro para encontrar Beatriz. Ela trabalhava em um pequeno centro terapêutico nos arredores, em uma vila adaptada com um jardim cheio de arbustos terapêuticos. Quando a viu pela janela, conversando com um grupo de crianças em uma mesa colorida, o coração doeu fisicamente. Ela estava mais magra, pálida, e seus olhos haviam perdido o brilho que ele se lembrava. Quando ela o notou, seu rosto mostrou uma expressão de surpresa misturada com medo. Marcelo, o que você faz aqui? Ela saiu para encontrá-lo após a sessão. Ficaram em uma pequena cafeteria ao lado do centro, e entre eles vibrava a tensão de 2 meses de separação. Vim te pedir desculpas, disse ele sem rodeios, e te pedir para voltar. Beatriz balançou a cabeça. Marcelo, não podemos fazer isso um com o outro. Não podemos... As meninas estão doentes. Essas palavras a detiveram no meio da frase. Ela sentou-se pesadamente na cadeira. O que você quer dizer? Pararam de falar. Isadora completamente, Lívia quase completamente. Não tocam, não desenham, não riem. Cecília contratou um novo terapeuta que... Quem é? Ricardo Almeida. Beatriz empalideceu ainda mais. Almeida? Aquele que considera o mutismo um capricho que precisa ser quebrado? Eu não sabia. Só descobri ontem pela doutora Sofia. Você conversou com a doutora Sofia? Marcelo assentiu e contou sobre sua visita, sobre o que havia aprendido sobre o passado de Beatriz, sobre suas verdadeiras motivações. Desculpe, disse ele finalmente, por não ter acreditado em você, por ter deixado a Cecília te machucar, por não ter lutado por você. Beatriz permaneceu em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela para a rua chuvosa. Marcelo, eu também tenho pelo que pedir desculpas. Eu deveria ter te contado sobre meu pai assim que soube. Por que você não o fez? Porque tive medo que você me demitisse, que as meninas ficassem sozinhas de novo. E porque tive medo de perder a única família que já tive. As palavras pairaram entre eles como uma ponte, pela qual nenhum dos dois estava pronto para atravessar ainda. Como elas estão se sentindo? De verdade? Marcelo contou a verdade. Sobre os pesadelos de Lívia, sobre a completa retração de Isadora, sobre a esterilidade da casa, da qual a vida havia se esvaído novamente. E você? Perguntou ela baixinho. Como você se sente? Como um pai que falhou com seus filhos. Como um homem que perdeu a única mulher que amou após a morte da esposa. Essas palavras escaparam dele involuntariamente. Beatriz olhou para ele com severidade. O que você disse? Que te amo? Amava naquela época, amo agora, e sei que isso vai complicar tudo ainda mais, mas não consigo esconder. Beatriz fechou os olhos. Marcelo, eu também te amo. Mas isso é suficiente? Cecília não vai desistir. Ela vai encontrar uma maneira de... Cecília não decide mais a minha vida. Ele a interrompeu com firmeza. Não vou mais permitir que ninguém machuque minhas filhas em nome de aparências ou convenções. E as ameaças dela? O tribunal? Vou conversar com o advogado, mas acima de tudo, vou... lutar pelas meninas, por você, por nós. Beatriz o observou, como se tentasse ler a verdade em seus olhos. O que você propõe? Volte comigo. Não como minha amada. Ainda não. Volte como terapeuta das minhas filhas. Oficialmente.
com um contrato, com toda a documentação do seu trabalho. Deixe a Cecília tentar lutar contra os fatos e o progresso das meninas. E se não for suficiente? Então vamos lutar mais, mas juntos. Beatriz ficou em silêncio por tanto tempo que Marcelo começou a temer uma recusa. Mas finalmente assentiu. Preciso resolver as coisas no trabalho. Preciso de uma semana. Uma semana é uma eternidade para crianças que estão esperando por você. Marcelo, ela o olhou diretamente nos olhos. Se eu voltar, é sob uma condição. Sem sentimentos ocultos, sem ambiguidades. Ou nos concentramos nas meninas, ou nem tentamos. Eu entendo. Não, você não entende. Ela sorriu tristemente. Falo de você estar pronto para que talvez tenhamos que esperar por nós, por muitos meses ou anos. As meninas são a prioridade agora, sempre foram. Mas agora você precisa provar isso não só a elas, mas a mim também. Quando se despediram em frente ao centro, Beatriz hesitou por um momento se deveria tocá-lo. No final, apenas assentiu. Uma semana, disse ela. Estarei esperando, respondeu ele. Ao voltar para casa, pela primeira vez em meses, ele sentiu esperança. Mas também sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. Dona Cecília não desistiria facilmente. E ele teria que provar não só a ela, mas principalmente a Beatriz e a si mesmo, que merecia uma segunda chance. A volta de Beatriz para a casa em Campos do Jordão parecia um retorno a um lugar após um terremoto. As mesmas paredes, os mesmos cômodos, mas tudo parecia diferente, mais silencioso, mais triste, como se a casa tivesse perdido a alma durante sua ausência. As meninas estavam na sala com o novo terapeuta quando ela entrou pela porta principal. O Dr. Ricardo Almeida estava justamente explicando a Isadora por que ela deveria superar sua teimosia e começar a falar como uma criança normal quando a viu na soleira. «Quem é a senhora?» perguntou ele com severidade. Antes que Beatriz pudesse responder, Lívia levantou os olhos. Em seu rosto passou surpresa, depois uma alegria inacreditável. «Bia», sussurrou ela, como se não acreditasse nos próprios olhos. Ela se jogou em sua direção tão bruscamente que quase derrubou a cadeira. Isadora precisou de mais tempo. Olhava para Beatriz como para um fantasma, como se tivesse medo de que ela desaparecesse assim que a tocasse. «Meninas, voltem aos seus lugares», disse o Dr. Ricardo com firmeza. «Não permito interrupções na sessão terapêutica. Foram justamente essas palavras que decidiram tudo». Beatriz viu Lívia encolher-se de medo, viu Isadora voltar automaticamente para a cadeira com a cabeça baixa. «Doutor», disse ela, calmamente, «receio que seja o fim de suas sessões. A partir de hoje, retomo os cuidados com as meninas». O Dr. Ricardo levantou-se, corado de indignação. «Impossível! Tenho um contrato!» Nesse momento, Marcelo entrou na sala. «O contrato foi cancelado, doutor. Seu Jorge preparou seu pagamento pelos serviços prestados até agora». Após a saída do Dr. Ricardo, a casa foi preenchida com um silêncio. Mas não aquele silêncio destrutivo dos últimos meses. Era um silêncio cheio de expectativa. Beatriz sentou-se no chão, no mesmo tapete onde meses antes elas se encontraram pela primeira vez. As meninas se aproximaram cautelosamente. «Você vai ficar desta vez?» perguntou Lívia. «Se vocês quiserem que eu fique». Isadora não respondeu com palavras, mas deitou a cabeça no ombro de Beatriz. Esse gesto disse tudo. Os primeiros dias foram difíceis. As meninas se comportavam como se tivessem medo de se abrir novamente. O Dr. Ricardo havia conseguido incutir nelas a crença de que seu silêncio era um capricho ruim e que expressar emoções era uma fraqueza inadequada para crianças bem educadas. Beatriz teve que começar do zero. Trouxe de volta os instrumentos musicais, restaurou as almofadas coloridas na sala, plantou
novas mudas de lavanda no jardim. Mas o mais importante era reconstruir a confiança. O avanço ocorreu no terceiro dia. Beatriz tocava piano à noite, a mesma melodia que Catarina tocava. Marcelo entrou na sala e sentou-se ao lado dela no banco. "Posso?" perguntou ele, apontando para as teclas. Juntos, tocaram a música a 4 mãos. Delicadamente, cautelosamente, como se estivessem construindo uma ponte de sons. As meninas desceram e sentaram-se no tapete ouvindo. Quando terminaram, Lívia disse baixinho: "Agora a casa de novo parece um lar." Naquela noite, quando as meninas já dormiam, Beatriz e Marcelo conversaram no jardim. O ar da primavera cheirava a frescor e novos começos. "Como você se sente de volta aqui?" perguntou ele. "Como alguém que volta para casa depois de uma longa viagem. Tudo familiar, mas de alguma forma diferente." "Nós também somos diferentes", disse ele baixinho. "Esses meses nos mudaram." Beatriz assentiu. Havia agora uma cautela entre eles, a consciência do quanto a separação havia custado a todos. "Marcelo, preciso te contar algo sobre a Cecília." Sua postura imediatamente ficou tensa. "O que tem ela? Ela ligou hoje, de manhã. Sabe que voltei. E ameaça com um processo judicial. Diz que não permitirá que uma pessoa com passado questionável influencie a criação de suas netas." Marcelo cerrou os punhos. "Deixe-a tentar. Desta vez estou pronto. Marcelo, ela tem influência, contatos. E eu tenho algo melhor. Tenho a verdade. E a documentação do progresso das meninas de 2 meses atrás." Beatriz olhou para ele com esperança nos olhos. "Você realmente vai lutar?" "Vou lutar por tudo que é importante para mim. Pelas meninas, por esta casa, pela oportunidade de dar amor em vez de apenas dinheiro." Ele hesitou por um momento. "E vou lutar pelo direito de te amar, mesmo que tenha que esperar anos pelo momento em que possamos pensar nisso." Essas palavras pairaram entre eles como uma promessa delicada. Beatriz sentiu um calor se espalhar por seu coração. "Talvez você não precise esperar tanto tempo", disse ela baixinho. "O que você quer dizer?" "Que o amor nem sempre precisa esperar por circunstâncias ideais. Às vezes, ele simplesmente precisa ser paciente e sábio." Naquela noite, pela primeira vez em meses, um sono tranquilo tomou conta da casa dos Andrade. As meninas dormiam em suas camas sem pesadelos. Beatriz se sentia em casa novamente e Marcelo adormeceu com a sensação de que sua família estava completa de novo. Mas ambos sabiam que a luta mais difícil ainda estava por vir. 1 mês após o retorno de Beatriz, a casa voltava a vibrar com vida. As meninas recuperavam sua naturalidade. Lívia falava cada vez mais fluentemente e Isadora, embora ainda seletiva nas palavras, comunicava-se por meio de desenhos, música e gestos cheios de significado. Seus progressos foram documentados. Beatriz registrava meticulosamente cada sessão, cada avanço, cada sinal de confiança recuperada. Dona Cecília, porém, não se rendia. Seu advogado apresentou um pedido formal à Vara da Infância e Juventude, questionando a capacidade de Marcelo de cuidar das filhas. Os argumentos foram perfidamente elaborados. Alegava-se que ele permitia que uma pessoa de passado duvidoso o manipulasse emocionalmente, colocando em risco o bem-estar das crianças. A audiência estava marcada para maio. Marcelo contratou o melhor advogado de família de São Paulo, mas sabia que a verdadeira força de sua defesa residia em outro lugar, na felicidade das meninas. Certa noite, enquanto colocava as filhas para dormir, Lívia perguntou: "Papai, por que a vovó Cecília está brava com você?" A pergunta que ele temia. Como explicar a uma criança os jogos de poder e as manipulações dos adultos? "A vovó acha que sabe o que é melhor para vocês, mas nem sempre os adultos concordam nisso. E a Bia vai ficar conosco. Eu quero que ela fique. E vocês?" "Muito", respondeu Lívia sem hesitar. "Muito, muito", acrescentou Isadora.
e sua voz era firme e clara. Essas foram algumas das palavras mais importantes que ele poderia ouvir antes da audiência. Na véspera do tribunal, Beatriz encontrou Marcelo no jardim, perto dos arbustos de lavanda que já haviam soltado os primeiros botões. Ele estava na chuva, sem prestar atenção às roupas molhadas. Marcelo? Ele se virou. Seus olhos estavam vermelhos de cansaço e da tensão das últimas semanas. Estou com medo, disse ele diretamente. Tenho medo de perdê-la, de perder todos vocês. Beatriz se aproximou, mas não o tocou. Entre eles ainda havia cautela, um espaço para a reconstrução da confiança. Você não vai nos perder. Independentemente do que o tribunal decidir, as meninas sempre saberão que você as ama. E você? A pergunta pairou no ar como uma gota de chuva prestes a cair. Eu também saberei, disse ela baixinho. Naquela noite, pela primeira vez desde seu retorno, ela se permitiu uma sinceridade em plena escala. Marcelo, independentemente do que aconteça, quero que você saiba uma coisa. O quê? Esses meses com você e com as meninas foram o tempo mais feliz da minha vida. Pela primeira vez, senti que tinha uma verdadeira família. Marcelo deu um passo em sua direção. Beatriz! Não terminei. Ela sorriu, em meio às lágrimas. Quero também que você saiba que, se o tribunal decidir contra nós, eu ainda assim não sairei da sua vida. Eu lutarei pelo direito de fazer parte desta família, o tempo que for preciso. Nesse momento, a última barreira de cautela se quebrou. Marcelo a abraçou e ela permitiu ser abraçada. Eu te amo, sussurrou ele em seus cabelos. Eu te amo tanto que às vezes é difícil respirar. Eu também te amo. E amo nossas meninas. Nossas. Essa palavra soou como uma promessa e um sonho ao mesmo tempo. O dia da audiência foi ensolarado e quente. O tribunal estava lotado, como para uma apresentação. Dona Cecília, com o advogado e as testemunhas de um lado, Marcelo com Beatriz e o advogado deles do outro. Dona Cecília apresentou seu caso metodicamente. Documentos sobre o passado de Zé Flores, opiniões sobre métodos não convencionais, depoimentos de testemunhas confirmando o envolvimento emocional de Marcelo. Mas quando chegou a vez deles, a atmosfera mudou. Beatriz apresentou a documentação do progresso das meninas, gravações, desenhos, relatórios detalhados das sessões. Mostrou fotos das meninas antes de seu trabalho. E agora? A diferença era impressionante. Doutora Sofia Ribeiro testemunhou como perita, explicando a especificidade do mutismo pós-traumático e a eficácia dos métodos de Beatriz. Mas o verdadeiro avanço aconteceu quando a juíza pediu a fala das próprias meninas. Era um procedimento excepcional, mas a juíza, uma mulher na casa dos 50, com suas próprias experiências familiares, considerou-o necessário. Lívia falou calma e claramente. Eu quero ficar com o papai e com a Bia. Elas me fazem sentir segura. E então chegou a vez de Isadora. Por um momento pareceu que ela não responderia, mas finalmente levantou a voz. A Bia me ajudou a encontrar minha voz. Eu não quero perdê-la de novo. Essas palavras, proferidas por uma criança que um ano atrás não falava nada, falaram mais alto do que todos os documentos e opiniões de especialistas. Quando a juíza anunciou que precisava de uma semana para tomar uma decisão, Dona Cecília saiu da sala com a expressão de alguém que sabe ter perdido a batalha mais importante de sua vida. Marcelo abraçou as filhas e elas abraçaram Beatriz. Pela primeira vez em meses, estavam juntos, uma verdadeira família que não tinha medo do seu amor. Independentemente do que a juíza decidir, disse Marcelo, nós já vencemos. Como assim? Perguntou Lívia. Porque estamos juntos e ninguém mais vai mudar isso. 6 meses depois, em um dia ensolarado de outubro, o jardim da casa dos Andrade estava cheio de gente.
Não era uma cerimônia oficial, apenas um encontro de famílias da região cujas crianças haviam recebido ajuda de Beatriz em seu recém-inaugurado Centro de Terapia da Fala, em Campos do Jordão. Crianças corriam entre os arbustos de lavanda que já floresciam pela segunda vez no ano. Símbolo de renovação e segundas chances. Seus risos preenchiam o espaço que antes fora dominado pelo silêncio. Beatriz estava junto a uma grande mesa, conversando com os pais sobre o progresso de seus filhos. Estava em seu elemento, cercada por tudo que mais amava: o trabalho com crianças, um jardim cheio de plantas terapêuticas e a família que se tornara seu lar. A juíza proferiu a sentença sobre o caso deles 1 mês após a audiência. Marcelo manteve a guarda total das filhas e Beatriz foi oficialmente reconhecida como sua principal terapeuta. Dona Cecília não recorreu. Em vez disso, para a surpresa de todos, ela veio à casa 1 semana após a sentença. A conversa com a sogra foi uma das mais difíceis na vida de Marcelo, mas também uma das mais importantes. Dona Cecília não veio para lutar, mas para pedir desculpas. Pelos anos de controle, pela tentativa de impor sua visão de felicidade, por ter machucado pessoas inocentes em nome de supostos valores. Não peço perdão, disse ela naquele dia, sentada na sala, onde as meninas tocavam piano com Beatriz. Sei que não mereço, peço apenas uma chance de conhecer minhas verdadeiras netas, não aquelas que eu queria criar. Lívia foi a primeira a se aproximar da avó e segurá-la pela mão. Vovó, você quer ouvir eu tocar? Foi o início de um lento processo de perdão e reconstrução de relacionamentos. Agora, olhando para o jardim cheio de crianças felizes e suas famílias, Beatriz sentia uma profunda satisfação. Seu centro terapêutico recebia crianças de toda a região, e os métodos que antes eram questionados ganhavam reconhecimento entre os especialistas. Em que você está pensando? Marcelo se aproximou dela com 2 xícaras de chá. Em como a vida dá voltas de um jeito estranho. Meu pai criou este jardim por amor às plantas. Agora eu o uso para ajudar as crianças a encontrar sua voz. E eu me reencontrei, disse ele baixinho. Nesses meses, Marcelo realmente havia mudado. Reduziu suas atividades de negócios ao mínimo, focando no que realmente importava. Passava todas as tardes com as filhas, aprendia a entender suas necessidades, construía laços verdadeiros com elas. Seu relacionamento com Beatriz se desenvolvia lentamente, com respeito pelo que haviam passado. Não havia pressa, não havia gestos dramáticos. Havia, sim, a profunda certeza de que pertenciam um ao outro. Bia, papai! Lívia correu até eles, puxando Isadora. Queremos mostrar uma coisa. Elas os guiaram até a sala, onde em uma mesa havia um grande desenho. Era uma casa, mas não aquela casa velha e escura dos desenhos de 1 ano atrás. Esta era clara, colorida, cheia de janelas e portas. No jardim cresciam flores e em frente à casa estavam 4 figuras de mãos dadas. Somos nós, explicou Lívia, nossa verdadeira família. E isso, Isadora apontou para os arbustos ao redor da casa, é a lavanda da vovó Bia. O papai diz que a lavanda cura os corações. Beatriz sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Pela primeira vez na vida, alguém a chamara de vovó. Não no sentido biológico, mas no sentido do coração. À noite, quando os convidados se foram para casa e as meninas já dormiam, Beatriz e Marcelo sentaram-se no jardim. O ar cheirava a lavanda e a paz. Tenho algo para você, disse Marcelo, tirando uma pequena caixa do bolso. Beatriz abriu e viu um anel com uma pedra roxa, uma ametista na cor lavanda. Não é um pedido de casamento, disse ele rapidamente, percebendo seu constrangimento. É apenas uma promessa, que você faz parte desta família para sempre. Não importa o quão rápido ou devagar vamos construir o futuro.
Beatriz pegou o anel e o colocou no dedo. Serviu perfeitamente. É a promessa mais linda que alguém já me fez. Sentaram-se mais perto um do outro, olhando para a casa onde as crianças dormiam tranquilamente. A casa que deixou de ser um museu de tristeza e se tornou um verdadeiro lar, cheio de risos, música, às vezes lágrimas, mas sempre cheio de amor. Você acha que sua mãe e Catarina teriam orgulho do que construímos? Perguntou Beatriz baixinho. Marcelo a abraçou gentilmente. Acho que elas saberiam o mesmo que nós. Que às vezes é preciso passar por momentos muito difíceis para encontrar o que realmente importa. Na casa, uma luz se acendeu. Lívia provavelmente foi ao banheiro, mas rapidamente se apagou e o silêncio novamente envolveu o jardim. Era um bom silêncio, um silêncio cheio de paz, esperança e a certeza de que alguns amores são fortes o suficiente para sobreviver a todas as tempestades. E que às vezes os finais não são de fato finais, mas inícios de algo muito mais bonito. Espero sinceramente que tenha gostado da história de hoje. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando conteúdos semelhantes. Deixe um like e escreva nos comentários o que você achou. Até o próximo vídeo.